Liturgia do dia 21 de julho de 2022, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Memória de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 35. Em vós está a fonte da vida, a fonte da vida, ó Senhor, a fonte da vida, ó Senhor. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade, como as altas montanhas eternas. É a vossa justiça, Senhor. Em vós está a fonte da vida, a fonte da vida, ó Senhor, a fonte da vida, ó Senhor. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus, na abundância de vossa morada. Eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva, na torrente das vossas delícias. Em vós está a fonte da vida, a fonte da vida, ó Senhor, a fonte da vida, ó Senhor. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Em vós está a fonte da vida,
a fonte da vida, ó Senhor, a fonte da vida, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em sintonia com a reforma deuteronomista, iniciada por Josias, e no estilo dos profetas anteriores, especialmente Oséias, Jeremias pronuncia o seu primeiro oráculo. Chamado a ser profeta entre as nações, começa por Jerusalém, coração de todo o mal. Exprime-se usando o gênero literário da aliança e da sua ruptura, vigente no direito internacional do tempo. Convoca o acusado e testemunhas, faz uma revisão histórica dos favores, do elenco das obrigações e pronuncia um ultimátum ou declaração de guerra. Pela boca do profeta, Deus coloca Israel perante as suas responsabilidades e pede-lhe contas pela sua infidelidade à aliança. Deus recorda-se do tempo do êxodo e da estadia no deserto, tempo idílico de comunhão, quando o povo respondia com docilidade e obediência ao seu amor absoluto. Por seu lado, Deus sempre tutelou Israel, sua propriedade, e fiel à promessa, conduziu-o à terra rica e fértil de Canaã. Mas Israel, posto em segurança, abandonou a Deus e profanou, com o seu pecado, a terra santa que habita. Os primeiros a serem infiéis à aliança, virando-se para os ídolos, foram os chefes e guias do povo, isto é, os reis, os sacerdotes e os profetas. Por isso, a criação inteira é chamada a testemunhar o absurdo de um povo que, tendo feito uma experiência tão íntima e profunda da vida de amor e de comunhão com Deus, se voltou para os ídolos. Era como abandonar uma fonte de água viva para ir beber em cisternas rotas. No texto evangélico, que pretendia Jesus ao serviço de parábolas que os seus ouvintes não podiam entender? Essa questão preocupava os cristãos das primeiras comunidades, que sentiam a necessidade de explicar e interpretar essa forma de anúncio inacessível de modo imediato, e, por outro lado, enfrentavam a oposição e o escândalo do povo eleito, que em grande parte não tinha acolhido o Messias.
A resposta já foi apontada na parábola do semeador. Há quem esteja disponível e há quem resista à palavra de Jesus. Essa atitude interior faz toda a diferença. Há quem se converta e atinja a bem-aventurança, e há quem não se converta, ouvindo sem compreender e vendo sem perceber. Deus anunciara a Isaías as dificuldades que o profeta havia de encontrar na sua missão. Tudo isso se verificou na vida do profeta, mas, sobretudo, na vida de Jesus, e depois dele, na vida da Igreja. A Bíblia aponta a Deus como causa primeira dos eventos, mas não é Ele que determina a docilidade ou a dureza do coração do homem. Isso depende do próprio homem, chamado a assumir em primeira pessoa a responsabilidade pelas suas opções diante da palavra que lhe é dirigida. Jeremias escuta a voz de Deus que lhe diz: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém tornara-se dura de ouvidos, mas Deus força-lhe a surdez, porque a quer, como nos inícios da viagem de libertação pelo deserto. Recordo-me da tua fidelidade no tempo da tua juventude, dos amores do tempo do teu noivado, quando me seguias no deserto. É o tempo do primeiro amor, que ilumina o sentido da vida, ainda que tudo à volta seja deserto. Corre-se sempre o risco de esquecer esse amor, ainda que Deus esteja sempre conosco, eternamente fiel. Introduziu-vos numa terra fértil, mas profanastes a minha terra. É o que acontece quando, esquecendo o chamamento de Deus, pecamos. Deus, como testemunha do seu amor, cumulou-nos de dons. Justamente espera pela nossa correspondência. Se em vez de o procurarmos a Ele, nós procuramos a nós mesmos, deixamos de ver as suas intenções divinas e perdemos a direção certa. Em vez de caminharmos para o Senhor, nascente de águas vivas, iremos à procura de cisternas rotas, quebradas, vazias, para saciar a nossa sede. No Evangelho, os discípulos perguntam a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Jesus responde: falo-lhes em parábolas, pois veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. Que quer dizer ver sem ver, ouvir sem ouvir nem compreender? É a atitude dos fariseus, que, embora escutando as palavras de Jesus e vendo os seus milagres, lhe pedem um sinal. Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Não querem ver e não veem. Nós, por graça de Deus, vemos, mas corremos o risco de ver superficialmente, de escutar sem procurar compreender. Não vemos nem escutamos em profundidade, nem sequer os dons do Senhor. Ver bem, ver em profundidade, é ver em tudo o amor do Senhor. Escutar bem é corresponder a esse amor. Deus criou livremente o universo, e entre tantas criaturas que o louvam, as ervas, as flores, os pássaros, as estrelas, quis uma, o homem, que tivesse capacidade para o amar, para corresponder ao seu amor. Por isso, lhe deu a liberdade. Um amor forçado não é amor. O pecado consiste em usar a liberdade para se afastar do amor de Deus, para não lhe corresponder. Mas o dom da liberdade consagra-nos ao amor de Deus e permite-nos corresponder-lhe de todo o coração. Hoje a Igreja faz memória a São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da Igreja. Nasceu em 1559, recebido entre os frades capuchinhos, ensinou teologia aos confrades e exerceu grandes cargos. Como pregador assíduo e eficaz, percorreu a Europa. Também escreveu obras para a exposição da fé. Morreu em Lisboa
em 1619. Para mantermos a vida espiritual que nos é comum com os anjos do céu e os espíritos divinos, feitos eles e nós à imagem e semelhança de Deus, é necessário, sem dúvida, o pão da graça, do Espírito Santo e da caridade de Deus. Mas a graça e a caridade sem a fé são nulas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também não nasce sem a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvido, pela audição da palavra de Deus. Por conseguinte, a pregação da palavra de Deus é necessária para a vida espiritual, assim como semear o é para manter a vida corporal. Por isto, Cristo diz: sai o que semeia, a semear sua semente. Dos Sermões de São Lourenço de Brindisi, presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Lourenço de Brindisi, presbítero, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que para a vossa glória e a salvação da humanidade destes a São Lourenço de Brindisi o espírito de conselho e fortaleza, concedei-nos pelo mesmo Espírito conhecer o que devemos praticar e, por suas preces, realizá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.